Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Paz seja convosco. Eu quero, neste momento, meditar com você no texto da Bíblia, Palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, versículo 43, que diz assim: foi o próprio Senhor Jesus quem disse: "E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa donde saí. E, voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má." Muito bem, eu gostaria de, antes de orar por você, meditar com você nesse texto sagrado, porque nós aprendemos 3 coisas importantes aqui nesse texto. Esse texto que o Senhor Jesus fala para nós, ensina para nós a respeito da estratégia, da ação do inimigo na vida do ser humano. Então, 3 coisas importantes que nós aprendemos aqui. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que o nosso corpo é uma casa. Essa é a primeira coisa. Jesus está falando que o nosso corpo é uma casa. Só que esta casa, ela tem apenas uma porta, e essa porta só abre pelo lado de dentro. Só abre pelo lado de dentro. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz Jesus: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo." Então a nossa casa, nosso corpo é uma casa que precisa ser habitada. Então, e ela só abre pelo lado de dentro. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que os espíritos malignos são desprovidos de corpos. Eles não têm corpos. E eles precisam de corpos para se expressar. Então, a única maneira dele expressar a sua maldade, o próprio Senhor Jesus disse, lá em João 10:10, que o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Então a única maneira que esses espíritos têm de expressar o seu desejo de roubar, de matar e de destruir é utilizando de corpos. E, logicamente, ele não vai usar corpos de animais irracionais, ele vai procurar exatamente o ser humano. Porque o ser humano tem capacidade de raciocínio, de pensar, de analisar, de agir. Então, os espíritos estão atrás de corpos humanos para que eles possam expressar. E nós temos na Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós vemos ali, Jesus foi até aquela cidade chamada Gadara, e lá, quando ele desce, quando o barco ancora na praia, e ele desce, e ele começa, junto com seus discípulos, entrarem, saindo do mar, pisando na areia para entrar na cidade, saiu do cemitério um rapaz, gritando, e caiu aos seus pés, dizendo: "Eu sei quem tu és. Tu és o Filho de Deus, e por que veio me atormentar todo o tempo?" Aí Jesus mandou ele calar.
mandou ele ficar quieto. Então ali Jesus pergunta para aquele moço, qual é o teu nome? E ele diz, Legião. Então não era o rapaz que estava falando com Jesus. Então, legião significa 6.000. 6.000. Então habitavam no corpo daquele rapaz 6.000 demônios. 6.000 espíritos malignos. E o que ele fazia ali naquele cemitério? Ele deixou de habitar na sua casa, deixou de viver na sua casa, para morar no meio da sepultura, dormir na sepultura. Talvez ele até utilizava de corpos humanos para poder comer, porque o inimigo maligno, ele leva o ser humano no mais profundo abismo, ele leva a pessoa na vida mais depravada, mais suja que você pode imaginar, ele leva no fundo do poço. Então, Jesus ordenou que aqueles demônios, aqueles espíritos saíssem daquele homem. Então, os espíritos rogaram a Jesus que os deixasse entrar nos porcos. Havia ali um fazendeiro que cuidava dos porcos, os porcos ficavam no pasto. Aí Jesus permitiu, para dar um sinal para o povo de Gadara. E aí, quando os demônios entraram nos porcos, os porcos precipitaram no abismo, se lançando no mar, suicidando. Quer dizer, 2.000 porcos não suportaram a presença dos demônios. Agora, só aquele moço tinha 2.000 demônios no seu corpo. Então, muitas vezes as autoridades tentaram resolver esse problema, às vezes acorrentando, prendendo, mas ele, com a força que os demônios tinham no corpo dele, ele quebrava as cadeias, arrebentava as correntes e nunca conseguiram prendê-lo. Então muitas pessoas ali em Gadara tinham medo, nem sepultavam mais seus mortos ali na região, exatamente por causa daquela situação. Mas Jesus, ele chegou e ordenou aos demônios que deixassem o corpo daquele rapaz, e os demônios saíram, e aquele moço ficou poderosamente livre, e depois assentou-se com as suas faculdades mentais já normais, e depois queria até seguir o Senhor Jesus para falar o que Deus havia feito na vida dele. Mas Jesus mandou que ele voltasse para a sua casa e falasse para os seus o que Deus fez na vida dele, como teve misericórdia dele. Então, quando chegou os gadarenos, chegaram e viram aquele moço no estado normal, temeram e pediram para Jesus se retirar das suas terras. Então nós vemos aqui como o demônio se utiliza dos corpos humanos para expressar-se, para expressar sua maldade, para expressar o seu ódio, para expressar sua raiva que ele tem contra Deus e procura atingir as criaturas de Deus, o ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. Então, a segunda coisa que nós estamos vendo aqui, que os demônios precisam de corpos para que eles possam expressar. E terceira coisa que nós aprendemos com esse texto quando os espíritos saem da pessoa, logicamente, tudo começa a ficar bom na vida da pessoa, como aconteceu na vida desse moço de Gadara. Ele começou a raciocinar por conta própria, porque antes era o demônio que estava atuando em sua mente, usando suas mãos, seus pés, o seu corpo. Às vezes ele mesmo se autoflagelava, se cortando com pedras. Então, quando o demônio sai, quando esses espíritos saem do corpo da pessoa, naturalmente, o seu corpo se limpa, a mente limpa, o coração limpa, os pensamentos se limpam, a vida da pessoa, se tiver alguma doença colocada por esses espíritos, ela vai embora. Então o corpo da pessoa, que é a casa, fica limpinho. E Jesus falou que fica até adornada, varrida, desocupada, porque agora o demônio saiu, ela está desocupada, ela está limpa e agora está até enfeitada. Mas ele disse assim, quando o demônio sai, ele anda procurando outro lugar para ficar.
outro lugar de repouso. Não encontrando, ele diz: voltarei para o mesmo lugar de onde saí, para a mesma casa de onde saí. E quando volta atrás da pessoa, encontra a casa desocupada, a casa vazia. Ou seja, a pessoa se libertou, mas não se cuidou. A pessoa se libertou, mas não deixou Jesus entrar para ocupar o espaço da casa. E, no entanto, o demônio chega e a casa está vazia, está varrida, está enfeitada, mas não tem morador. Então, na mesma hora, ele diz: voltarei e vou chamar outros 7 espíritos com ele. E aí voltam, entram naquela pessoa, aquele demônio que saiu, e mais 7, piores do que ele. E o estado daquele homem se torna 7 vezes piores. Então, Jesus falou: assim vai acontecer com essa geração má. Então nós estamos vendo isso aí. Nós estamos vendo acontecer mortes terríveis, né? Tanta coisa ruim acontecendo. Então, o que nós temos que fazer? O que nós, cristãos, servos de Deus, temos que fazer? A casa tem que ficar ocupada constantemente com a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, para que o demônio não entre, não volte na vida da pessoa. A palavra de Deus ensina em Efésios, capítulo 4, verso 27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Então nós temos que o lugar na nossa vida, a nossa casa, que é o nosso corpo, ele tem que se tornar, quando o mal sai, se tornar o templo do Espírito Santo. Então, o que você deve fazer? Você que está me assistindo agora, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, convida-o para entrar na sua vida, porque eis que ele está à porta e bate. Se alguém ouvir, se você conseguir ouvir a voz dele, abre a porta da sua casa, deixa ele entrar, convida ele para entrar na sua vida e não sair mais. E vai se enchendo do Espírito Santo a cada dia. Porque se você ficar com a sua casa vazia, esse Espírito vai entrar e vai destruir a sua vida. Eu acabei de encerrar uma reunião numa sexta-feira e estava fechando a igreja. Estava fechando o portão da igreja. E uma moça veio correndo, já era quase 10 horas da noite, e ela falou: pastor, corre lá em casa porque meu irmão tá querendo matar meu pai, querendo matar minha mãe. Aí nós acabamos fechando rapidinho e fomos para lá. Chegou lá, nós vimos uma cena muito triste, muito triste. Tinha 2 pessoas, um segurando os pés e outro pisando nas mãos do rapaz trabalhador, mas tinha um problema, os demônios entravam no corpo dele e deixavam ele numa situação muito desagradável. Então, e a mãe desesperada, sem saber o que fazer, o corpo dele, ele estava sem camisa, o corpo dele já estava todo arranhado naquele chão cimentado, aquele cimento grosso, já estava todo arranhado de tentar escapar das mãos de quem segurava as pernas e também das mãos de quem segurava os braços dele. Então, e o pai distante, querendo, com um porrete na mão, querendo dar uma cacetada nele para acabar com ele, porque ele não tinha mais, ele não conseguia mais ter paz naquela casa. Era sempre essa situação que acontecia nessa família. E o pai já não estava aguentando mais, e com um porrete na mão, querendo matar o seu próprio filho. Então ali os demônios juntou num e juntou no outro. Então nós pedimos para soltar o rapaz. Falou: não, se soltar ele, não pode soltar. Soltou, nós oramos, expulsando o demônio saiu, ele se levantou calmamente, foi para dentro de casa, deitou e foi dormir. No outro dia ele foi trabalhar, completamente livre. Então, é assim que Deus faz. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então você que está aí me assistindo, guarde bem isto, vamos pensar nisto, feche o seu coração, não para o Senhor, mas feche o seu coração, feche a sua casa bem trancada para o inimigo. Não deis lugar ao diabo. Então convide Jesus
agora mesmo, aí onde você está, entregue a sua vida para Ele. Eu vou orar por você agora, pedindo a Deus que essa obra maligna seja expulsa da sua vida e, em nome de Jesus, Deus vai libertar você. Feche os seus olhos que eu quero orar por você agora. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento agora esta vida, te apresento esta casa, te apresento esta família, te apresento esse rapaz, esta moça, esta criança, este homem, esta mulher, e em nome do Senhor Jesus, toda obra maligna, todos os espíritos de confusão, espírito de doenças, espírito de miséria, espírito de confusão, espírito de brigas, espírito de vícios, eu te ordeno, em nome do Senhor Jesus, saia deste corpo, saia desta casa, saia desta família, em nome do Senhor Jesus, e deixa essa família em paz, deixa esta casa em paz, saia em nome de Jesus. Pai Santo, entra nesta vida agora, que está convidando o Senhor Jesus para entrar no seu coração, para entrar na sua vida. Eu te peço, Senhor, entra neste corpo, entra nesta casa, entra neste coração, faz morada, Senhor, e transforma esta vida. Escreva o nome desta pessoa no livro da vida, porque está escrito: aquele que nasceu de Deus vence o mundo e o maligno não lhe toca. Então entra, Senhor, entra nesta vida, entra nesta casa e transforma para que nunca mais o inimigo entre nessa família. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Muito bem, antes de encerrar, eu quero convidar você para sexta-feira agora, dia 19, 7h30, lá no Templo Familiar de Adoração, Rua Marumbi 99, esquina com José Cevaroli. Nós estaremos lá para grande início da campanha de Fé e Milagre. Você está convidado, Deus te abençoe, paz seja convosco e até lá. Deus abençoe a todos, fique com Deus e até lá.